Fala pessoal, boa noite, tudo beleza? Como é que vocês estão? Bom, trazendo aqui hoje a segunda parte do resumo do livro do Expert Secrets, do Russell Brunson. E pessoal, antes de começar de fato o conteúdo do vídeo, eu vou falar uma coisa aqui com vocês que é o seguinte: eu percebi que até pelo tempo de duração no primeiro vídeo, né, no resumo da primeira parte do livro, ficou muito grande, maior do que eu esperava até. O meu objetivo ali era fazer um vídeo de no máximo 15, 20 minutos estourando, acabou sendo 33. Né? O que eu percebi? É um conteúdo realmente muito aprofundado, que se a gente for ficar aqui trabalhando no detalhe minucioso, realmente vai demorar muito tempo para se passar todo esse conteúdo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou estar terminando de fazer essa série aqui, fazer os resumos na parte 1, 2, 3 e 4, e posteriormente a gente vai destrinchar tudo isso, todas essas partes, em conteúdos avulsos aí pro canal, beleza? Então, conteúdo sobre Jornada do Herói, conteúdo sobre Pão de Epifania, conteúdo sobre criação de movimento, enfim, branding, um monte de coisa, beleza? Como contar histórias, fazer storytelling de um modo efetivo, né, que vai realmente ali prender a atenção das pessoas. Qual que é a relação, por exemplo, de filmes? O que que a gente pode tirar de exemplo de filmes? Filmes da Marvel, filmes de cinema, lançamentos principalmente de filmes. Como é que a gente estuda esse tipo de, de trabalho, né? E naturalmente faz uma relação com o marketing digital de modo geral, né? E como que a gente pode utilizar isso na nossa vida também, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Bom, primeiro aqui, naturalmente, a segunda parte do livro do Russell ela é dividido em 5 capítulos, né? Segredos, como ele chama. Mas eu já coloquei aqui até para já dar a gente já ir direto ao ponto, o ponto principal ali que trata, né? Em cada uma dos capítulos, beleza? Aqui, nesse primeiro aqui que a gente está falando agora é um framework mais importante. Você pode se basear toda a sua história aqui nesses 3 passos, né? Que é o hook, a história e a oferta. Isso aqui que acontece? O hook é como que você realmente vai chamar a atenção da pessoa para escutar o que você tem a dizer ou para escutar a história que você tem para contar, né? Porque se você simplesmente começar a contar uma história do nada, pode ser que você pegue um despercebido aqui e ali que vão parar para te escutar. Mas quando você tem ali um hook, um gancho, né, um motivo para fazer aquela pessoa parar e prestar atenção em você, aí é uma coisa. Tanto é que você repara, pô, um filme de cinema, por exemplo, às vezes tem filme que vai de 1 hora e meia, 3 horas de duração, tem filme que tem 3 horas e meia. Como é que separa uma pessoa, ainda mais nos tempos de hoje, né, que a atenção é uma coisa que se a pessoa simplesmente faz isso no TikTok ou nos Reels do Instagram, né, e nunca mais vê seu conteúdo. É uma coisa que, assim, se você não prende atenção naquela pessoa, em 3 segundos ela já está vendo o vídeo de outra pessoa. Então, como é que você faz, por exemplo, num cinema, assim, num ambiente de cinema, para você parar aquela pessoa por 1 hora e meia, às vezes até mais, 3 horas, para ela ver um filme, né? Então, realmente, você tem que ter esse gancho aí. O que é que vai motivar aquela pessoa a assistir o filme? Qual que é o incentivo que você vai, qual que é o incentivo que você vai utilizar para chamar a atenção dos seus clientes ou dos seus telespectadores, né? Então, isso aí tem que estar muito bem trabalhado, beleza? A história é realmente tudo que você, e ainda mais história é um termo que aqui a gente fala só para, né, construir esse framework, mas só na construção da história em si já tem tanta coisa que a gente tem que falar aqui que não posso parar aqui agora, mas ali mais embaixo você vai ver que tem as duas histórias essenciais, então a gente vai falar muito aqui de história, principalmente nesse livro do Expert Secrets, mas história é um tema muito complexo e tem toda uma estrutura que deve ser seguida, né, para você realmente contar uma história de forma efetiva. Porque da mesma forma, não adianta nada você chamar a atenção daquela pessoa, contar uma história, só que a sua história é chata. Todo mundo vai querer pô, parar de escutar, ou vai sair, ou vai fechar a aba no Google, ou vai parar de escutar o que você tem a dizer. Ou no cinema simplesmente vai levantar e vai parar de ver o filme. Né? E por último, a oferta. É onde você vai justamente estar ofertando o produto que você está vendendo, ou que você quer vender para o seu cliente ideal. Beleza? E aqui tem um segredo que é muito interessante, que é o seguinte. Como é que você. Tem muito. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a percepção de valor das coisas ela é mais baixa. O poder aquisitivo da média das pessoas no Brasil também é menor. Porque, por exemplo, você vai considerar lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, desde a pessoa relativamente mais pobre, né? E a pessoa mais rica, os dois conseguem comprar um iPhone. Aqui no Brasil, o pobre para comprar um iPhone ele tem que parcelar até o caralho, né? E mesmo assim ainda às vezes ele prefere comprar um Samsung, um Motorola ou o que for, entendeu? O poder aquisitivo lá é muito melhor.
pessoas pobres, pessoas ricas conseguem comprar PlayStation, pessoas pobres, pessoas ricas conseguem comprar iPhone. Aqui no Brasil, não. Lá, os pessoal, assim, quase todo mundo tem o PlayStation 5, né, de última geração. Aqui no Brasil são poucas pessoas que têm, né? Sim, relativamente ainda é bastante gente que tem, mas quem tem dinheiro, né? Então, assim, o poder aquisitivo lá é muito maior. Ou seja, para uma pessoa lá comprar um curso ou comprar algum produto de 47, R$ 200, você não precisa fazer muita mágica para fazer essa pessoa comprar. Se você colocar um valor percebido na cabeça dela interessante, ela naturalmente vai comprar. Aqui no Brasil, não. E aí o que acontece? O segredo está em você fazer o seguinte: você aumentar tanto o valor percebido desse produto que quando você consegue fazer isso, a pessoa naturalmente vai dizer sim. Ela vai entender que ela está quase comprando por uma barganha, né? Tipo, pô, esse cara tá me cobrando 100, mas ele poderia vender isso por 1.000, entendeu? E tudo que eu estou recebendo aqui, se eu não comprar isso, eu sou um idiota. É aí que você tem que chegar, entendeu? Você tem que fazer a pessoa se sentir burra de não estar comprando de você. Ela, pô, tô perdendo um grande negócio aqui de não estar comprando esse produto. Ele vai me ajudar nisso, nisso e nisso, ainda vai me dar de bônus isso e isso, por um preço muito exclusivo, entendeu? Então, aí que está o segredo de você construir uma boa oferta. Você adicionar tópicos de valor dentro dela e fazer o valor percebido dela ser pelo menos 10 vezes maior do que o que você está pedindo. Então, por exemplo, se você está pedindo R$ 1.000, a sua oferta tem que ter conteúdos, tem que ter coisas dentro dela que vão fazer que a pessoa entenda que essa oferta que você está fazendo vale pelo menos R$ 10.000, ou US$ 10.000, o que for, qual for a moeda que você está trabalhando. Beleza? Então você tem que aumentar e muito o valor percebido daquilo que você está oferecendo. Se você não conseguir fazer isso, né, naturalmente a pessoa vai ter mais relutância em dizer sim para a sua oferta. Entendeu? Bom, aqui agora a ponte de epifania. Né? Inclusive, pessoal, no livro aqui do Russell, ele geralmente trata da ponte de epifania como aquele seu momento de ahá. Sabe aquele momento que você tem uma grande revelação, geralmente alguma pessoa te revela algo muito interessante, uma nova oportunidade, algo incrível que ele aprendeu que quase ninguém mais está sabendo, ou que às vezes as pessoas estão descobrindo agora e tudo mais. Então, isso que é um momento de epifania, né? E aqui o Russell ele traz muito essa explicação que geralmente é o seguinte: uma história que leva as pessoas através de uma experiência emocional que deixou excitado sobre a nova oportunidade ou produto que você está oferecendo. Vou contar um exemplo aqui para vocês, né? Uma história. Eu, por exemplo, quando comecei no marketing digital e estudar tudo, eu lembro disso, foi no final de fevereiro de 2022, ano passado, eu estava almoçando com um primo meu, estava conversando com ele, assim, como é que eu tinha interesse em trabalhar, ver investimentos e, naturalmente, ficar rico, porque é o caminho que eu conhecia, né? Tipo assim, olha, você vai trabalhar por, sei lá, 30, 40, 50 anos. Você vai pegar o dinheiro uma parte do dinheiro que você está ganhando, você vai investir ele. Quando você tiver, sei lá, 60, 70, esse dinheiro vai voltar, você vai ter alguns milhões na conta, você pode aproveitar com isso. Mas era o que eu conhecia, para mim já estava bom aí. Então eu estava procurando emprego, estava aprendendo formas de investir e tudo mais. Até que eu comecei a cair nos vídeos ali do Primo Rico no YouTube, comecei a ver ali ele falando como é que ele tinha começado, como é que ele tinha crescido, tá falando acho que de criação de conteúdo no YouTube, e que ele começou como um barista, alguma coisa assim, né, atendendo pessoas num bar. E aquele cara que faz os drinks, que eu esqueci como é que chama. Ah, e depois de um certo tempo, eu entrei num vídeo de acho que era da Gabi Cervantes na época, que é uma afiliada aí conhecida no mercado, uma grande afiliada. Eu comecei a ver aquilo, né? Eu já tinha entrado em contato com o marketing digital antes, mas eu não tinha dado tanta bola, nem lembrava o que era, né? Uns caras tentaram me vender um curso de afiliado aí, acabei caindo na Hotmart e tudo mais, vi alguns programas dele, mas depois eu não dei muita bola mais não. Foi no 2020 isso, ali no início da pandemia, né? Ah, mas enfim, voltando ao ponto lá em 2022, o que acontece? Eu comecei a ver os vídeos dessa Gabi Cervantes, mercado de afiliados, comecei a estudar mais isso, comecei a pesquisar mais de marketing digital, aí conheci o Thiago Finch, comecei a ver PLR, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Nisso, um puta mar de oportunidades se abriu diante de mim. Eu tava vendo pessoas da minha idade, às vezes um pouco mais velhas, né? Na época eu tinha uns 16, 17 anos, pessoas mais velhas que eu, né? Um pouco mais velhas, ou um pouco mais, assim, 17, 18, algumas com 20, 21, 22, já estavam ficando milionárias, outras multimilionárias, né? O Thiago, por exemplo, multimilionário aos 26. E assim que conseguiram uma vida de grande abundância, né? Antes dos 30 anos, né? Pessoas que podiam viajar o mundo inteiro sem sentir pesar na conta, que não precisavam trabalhar 40 anos direto, assim, 8 horas por dia, todo dia, num emprego que não gostavam, só para poder aproveitar os 60, 70 anos. Então isso se iluminou na minha frente, né? Ali eu já estava fisgado emocionalmente, eu não queria saber de mais nada a não ser marketing digital. Eu deixei a academia de lado por um tempo, por um grande tempo, inclusive 2022, voltei agora,
E foi assim, esse foi o meu momento de epifania. Eu vi que o que eu acreditava que era o caminho melhor e mais rápido, na verdade era um caminho mais lerdo que existia, né? Que eu só poderia desfrutar do meu trabalho quando eu tivesse 60, 70 anos. Quando eu conheci o mercado digital, eu entendi que se eu trabalhasse bem e trabalhasse assim duro, eu poderia colher os meus frutos muito antes, como muitas pessoas já estavam fazendo, né? Ah, e aqui depois o que acontece? Quando você conta essa história e você fisga as pessoas, você tem que lembrar da sua jornada. Como você comentou, igual eu estava falando aqui com vocês agora, como é que foi o meu começo, né? E não só do mercado digital, mas tem várias outras coisas que você pode contar no momento de epifania, né? Na academia, por exemplo, você levou um fora de uma mulher, ou então alguém te deu um pé na bunda, te traiu, ou então, sei lá, te chamaram de gordo ou de emagrecer lá na escola. Eu já fui chamado de gordo, eu tinha umas bainhas, por isso que eu comecei na academia, inclusive, também. Né? Eu comecei em 2017, 18, não lembro. Enfim, tem muitas histórias de epifania sobre diversos assuntos que você pode contar na sua vida para fisgar emocionalmente as pessoas e compartilhar da sua história. Aí que tá o gancho. Uma coisa, inclusive, que é muito boa você fazer um gancho é contar algo que as pessoas se identificam, né? Então, por exemplo, você já foi chamado de gordo, ou baleia, ou sei lá, bolha de poço, bolha de rosto, não sei como é que é a expressão que o pessoal usa hoje em dia, por ser gordo, né? Aquelas bainhas assim, tudo mais. Aí você já chama a atenção daquelas pessoas que são ou já foram gordas, né? Ou que estão tentando sair disso. Aí ali você conversa com esse pessoal, você conta a sua história, elas já estão se engajando, depois você faz a sua oferta, pronto. Está convertida ali essa audiência. Claro que não é pronto, converteu, não é fácil, assim, tem todo um procedimento por trás também, mas é ali que segue a linha do raciocínio, né? E por que é importante você contar toda a sua história de trás, né? Você não falar só da sua glória presente. Porque quando você fala da sua época de merda, né? Quando você estava fraco, quando você estava gordo, quando você estava ou muito magricelo, ou quando você estava pobre, cara, as pessoas vão se conectar com isso. Porque na maioria das vezes, as pessoas que estão começando a ver seu conteúdo agora, estão começando a interagir com você, ou já estiveram onde você esteve no seu início, ou estão lá agora. Então, por isso que é importante você falar: eu já estive onde você está hoje. Eu te entendo, eu entendo a sua dor, eu entendo as suas dificuldades. Eu posso te guiar para você sair desse caminho assim como eu fiz. Entendeu? É aí que está a importância de você voltar no tempo e contar a sua história e como é que ela foi para frente. Entendeu? Aqui no vídeo ficou um pouco distorcido, né? Eu fiz assim, parece que foi para trás, mas é porque acho que inverte a câmera, né? Mas, enfim. Ah, E bom, aqui que é importante você realmente elencar tudo, né? Quais eram os problemas que você tinha nessa época? Quais eram as dores? O que te impedia de dormir nessa época, né? Lembra de tudo isso e conta tudo isso para sua audiência, né? Quais eram os seus sentimentos, suas dúvidas, suas questões, suas dificuldades? Tudo, 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 tudo. Você tinha algum método para quando você começou a sair desse seu estado inicial e começou a progredir? Como que você fez essa questão? E você conta tudo isso para essa pessoa. E aí você fisga ainda mais a atenção dela, beleza? E depois também, naturalmente, você contar o que causou esse momento de epifania, né? Naturalmente, você vai começar a sua história com isso. Ou não necessariamente começar, né? Mas depois de ter dado todo o contexto, como é que você se sentia, como é que era ruim e tudo mais, você fala, cara, o que que aconteceu que me fez, porra, mudou, entendeu? Como eu contei, a minha epifania no marketing digital foi ver justamente esse mar de novas oportunidades, onde pessoas jovens, muito jovens, estavam fazendo rios de dinheiro através da internet. Aí que me fisgou. E aí que falei, pô, eu posso ou entrar nesse caminho e estudar tudo, estudar muita coisa, né, e começar naturalmente a investir nessa área, ou eu posso trabalhar, às vezes, no emprego que eu não gosto, né, por muito tempo, conseguir economizar um pouco de dinheiro por mês, investir isso aí, e daqui, sei lá, 30, 40 anos eu vejo alguns, sei lá, 5, 10 milhões na minha conta. Sabe, depois que eu vi o mar de possibilidades, 5, 10 milhões na conta não era uma coisa satisfatória para mim. E também toda essa coisa de, vou trabalhar 30 anos para eventualmente ter esse dinheiro. Para mim também não era uma coisa aí muito, sabe, não me trazia esse ânimo, sabe? Ainda mais trabalhando com uma coisa que eu não gosto, né? Seja o que fosse, entendeu? E aí todos isso aqui são também exemplos, né, quer dizer, características de um storytelling efetivo, né? Que é justamente você contar uma história simplificada, né? Você não vai ficar, isso depende muito também do nível da sua audiência, né? Mas tem um estudo que foi feito que é o seguinte: eles pegaram e analisaram os presidentes que foram eleitos nos Estados Unidos e eles viram o seguinte: a maioria dos presidentes que foram eleitos, eles tinham uma comunicação muito simples. E principalmente quando você é presidente, você vai falar com todo mundo, né, de um país inteiro. Então tem pessoas muito burras, que não sabem de nada, e tem pessoas inteligentes pra um caralho. Você vai falar somente para pessoas, tipo, num nível até de palavras, assim, nesse nível aqui em cima? Não, porque todo mundo que tá daqui para baixo não vai entender porra nenhuma que você tá falando.
E quando a desassociação de entendimento, as pessoas geralmente param de escutar o que você tem para dizer. Ou seja, pô, se eu falei uma palavra muito difícil, mano, você não tá conseguindo acompanhar, você geralmente para de escutar o que eu tô dizendo. Aí você, pô, tô no Instagram, tô no TikTok, você arrasta para baixo e vai ver outro vídeo de outra pessoa. Ou você tá no YouTube, você vai ver outro vídeo de outra pessoa. Entendeu? Porque geralmente coisas complicadas nos travam. Por exemplo, matemática. Quando você parava de entender conta, quando começaram a adicionar porra de letra na matemática, eu mesmo ali parei, cara. Tipo, porra, difícil pra caralho esse negócio, chatão. Aí nisso me perderam na matemática, entendeu? Ah, na verdade foi um pouco mais pra frente ali, né? Mas enfim. E também você tem que exemplificar. Cara, durante toda a sua história, dá exemplos, fala, realmente ilustra bem na mente da pessoa. Você não pode só falar coisas muito abstratas, né? Você tem que realmente falar, cara, foi assim, assim, assado, e tá aqui um exemplo, entendeu? E você tem que emocionar também. Eu coloquei aqui esse exemplo do Magneto porque tem um filme que acho que é do X-Men, é que ele conta a história do Magneto. O Magneto, quando ele era criança, estava acho que num campo de concentração nazista, né? Ele era, acho que era um judeu e tudo mais, foi levado para lá criança. E acho que eles sabiam da habilidade de telepatia dele, né? Os nazistas alemães. E eles pediram pro cara fazer uma demonstração. Ele, pequeno, todo com medo, assim, né? Num campo de concentração nazista, aqueles caras aterrorizando ele não fez nada. Até que mataram a mãe na frente dele. Cara, ele aí estourou, assim, até a descrição da cena do filme, né? Mano, quebrou grade, quebrou tudo que, assim, trucidou os nazistas lá na porrada, né? Não na porrada, né? Na mente. Enfim, você vê como é que as emoções borbulharam o cara, né? E da forma como ele conta isso no filme, até no livro, se eu não me engano, tem um livro sobre isso também, é tão eletrizante que você para ler, você realmente entende a dor que o cara sentiu ali. Ao invés de você simplesmente falar o seguinte, o Magneto tava ali na sala, mataram a mãe dele, ele ficou puto e matou todo mundo. Sabe, tipo, não tem sentimento nisso. E claro que a minha fala também não foi das melhores para descrever o sentimento e tudo mais. Mas depois dá uma olhada no filme, no livro, que vocês vão ver como é que é descrita essa cena, né? E como é que realmente você consegue ver o burst, né? A explosão dos sentimentos do Magneto. E como é que as pessoas conseguem realmente presenciar e sentir isso junto com ele. Isso que é muito importante para você fazer a sua audiência sentir. Beleza? Vamos para o próximo passo. Aqui é muito interessante, né? Temos aqui alguns timelines, né? As primeiras aventuras, o script, né, da aventura do herói foi escrito por esse Joseph Campbell, que ele tipo assim pegou os filmes e tudo mais. Acho que isso aqui foi no meio do século passado, inclusive. Ele entendeu quais eram os principais pontos aí da jornada do herói de contos, histórias, né, escritas de livros e filmes famosos. O que eles tinham em comum? Eles tinham esses 16, 17 etapas, né? É um framework e também esse Christopher Vogler, ele simplificou essas 17 etapas numa versão mais, assim, simplificada, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui depois para vocês dois links para duas imagens, ou colocar aqui né, a descrição realmente desse framework para vocês darem uma olhada. Não vou colocar aqui para a gente um por um, porque é muita coisa, né? E às vezes acaba lendo mais ainda o vídeo. Mas uma coisa que eu acho mais interessante ainda foi um cara que eu até esqueci de colocar o nome dele aqui, depois eu vou colocar, mas é um cara que ele formulou as duas histórias do herói, as duas jornadas do herói, né? Que é uma coisa que você vê constantemente no filme aí, é geralmente o que realmente importa. Porque é o seguinte, um herói, e ele tem geralmente a jornada de conquista, né? Que é o seguinte, um cara que ele quer conquistar riqueza, por exemplo. Mas o que geralmente segura a audiência até o final e que prende é a jornada de transformação. Porque é o seguinte, o Jornada de Conquista, às vezes é um cara que queria ter muito uma Ferrari. Ele compra a Ferrari e acabou. Tá, tipo, mudou alguma coisa? Não sei. O que que ele teve que passar para conseguir essa Ferrari? Isso que prende a atenção das pessoas. Às vezes ele é um cara que não tinha nada na vida. Um cara que nasceu muito pobre. Trabalhou, se ferrou, trabalhou, se ferrou, trabalhou, se ferrou, trabalhou, tomou ferro. Sabe, trabalhou, perdeu família. E mesmo assim ele perseverou até ele conquistar essa Ferrari. O menino que ele começou é diferente do homem que ele se tornou assim que ele conseguiu comprar essa Ferrari. Entendeu? Isso é apenas um exemplo. A jornada de transformação, quem era esse cara antes, quem que ele era depois, isso que geralmente chama a atenção das pessoas. Né? Então, assim, pega, por exemplo, Harry Potter, que é uma história famosa. Quem que era o Harry no primeiro filme e quem que ele se tornou no último filme, né? Ali quando ele estava tretando com o Voldemort. Eu, inclusive, não vi os últimos dois, né? Mas eu sei que tem uma briga entre os dois aí. Então, assim, quem que era o menino Harry que entrou em Hogwarts e quem que foi o homem Harry que brigou com o Voldemort? Qual foi a transformação desse cara? Ele era ingênuo ainda, como ele foi quando ele entrou em Hogwarts? Ou ele mudou? Entendeu? Às vezes, imagina se ele não tivesse mudado nada, fosse o mesmo menino ingênuo. Seria um filme de comédia aquela porra. Né?
Ele não seria um filme mais, assim, realmente fisgante. Inclusive, por que eu trago esse exemplo? Harry Potter, eu acho que é uma das únicas séries de livro que a autora, né, a J.K. Rowling, ela se tornou bilionária por causa desse livro. É uma das únicas autoras de livro, e autores inclusive, né, que conseguiram alcançar a marca do bilhão vendendo livros. Olha que da hora. A história é realmente muito bem formulada, que é um ótimo exemplo para a gente estudar isso aqui da jornada do herói. Eu vou trazer depois um vídeo só sobre isso aqui, porque eu acho que é um tema muito grande e muito foda para a gente poder estar tratando aí, que tem muitos insights, muitas coisas interessantes para serem faladas. Beleza? E bom, aqui também, todas as histórias elas têm, né? Ah, peraí. É, todas as histórias têm os mesmos elementos de fundação, né? Isso aqui é bem clássico, né? Você tem um personagem principal, que você vai acompanhar a trajetória dele durante o filme, ele é apresentado um conflito, e aí ele tem um desejo em relação a esse conflito. Ah, sei lá, o cara que é um personagem principal, a mãe dele, por exemplo, é morta por um assassino. Ou então a filha dele, a esposa, a família dele é morta por um assassino aí. Esse cara tem um desejo de vingança, né? Tem muitos filmes assim, inclusive. Tem às vezes um ex-militar aposentado, um ex-amigo dele que estava aparentemente morto, volta, mata a família dele, né? A mãe, não, perdão, a esposa, a filha, os filhos. É o cara todo puto quer revanche e vai lá, aí mostra toda a jornada desse cara até o objetivo de conquista dele, né? Que é justamente matar ma- quer dizer, ter revanche contra, né? Vingança contra quem matou a família dele e a jornada de transformação que a gente acompanha. Quem que esse cara era antes da família dele ser morta, né, pelo ex-amigo dele, e quem ele se tornou depois de ele ter conseguido o seu desejo de vingança, né? E muitas vezes, inclusive nesse tipo de filme, esse herói aí, esse vilão, né, o antagonista, ele não morre. Você vê aquela cena no final, geralmente nos últimos 20, 10 minutos de filme, não sei, o protagonista está com uma arma, todo ensanguentado, apontando a arma na cabeça para esse antagonista, e eles têm uma discussão, atira, atira, não atira, não sei o quê, e o cara acaba não matando. O antagonista naturalmente vai preso, mas ele não morre. E aí conta a jornada de transformação, o que, que mudou naquele cara para ele não ter matado, né, esse ex-melhor amigo dele que se vingou contra a família. Isso é apenas um exemplo, beleza, pessoal? Eu vou trazer outros exemplos aqui depois em outros vídeos pra gente estar podendo tratando e estudando aí, mas é um tema bem interessante mesmo aí pra gente ter e dá pra criar bastante conteúdo em cima disso. Beleza? Então podem ficar tranquilos aí, em breve a gente vai estar trazendo coisas sobre isso também. Bom, esse aqui é o script da Ponte de Epifania. Eu acho que essa parte aqui também, eu não sei se compensa muita gente, porque é muita coisa, né? Tem muita. Igual eu falei com vocês. Eu vou estar trazendo isso aqui. Eu vou colocar. Não sei se um print ou botar isso aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem estar dando uma olhada aí. E, porque aqui, se a gente tratar isso tudo essa linha de conteúdos aqui agora, o vídeo vai ficar muito extenso, né? A gente passar por cada um dos pontos aqui, vai ficar uma coisa muito grande. Então acho que melhor eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar isso aqui na descrição para vocês darem uma olhada, né? Juntamente as duas outras histórias do herói ali que eu coloquei em cima, né? Os frameworks da história do herói. E depois eu vou fazer outros vídeos unicamente sobre esses temas, beleza? Pra gente não perder muito tempo. Só ver se dá pra vocês darem uma olhada aí. Não sei se tá dando pra ver aqui já. Pera aí. Se vocês quiserem tirar um print, não sei se tá dando pra ver direito. Deixa eu ver. Bom, enfim, eu vou colocar na descrição depois para não atrapalhar vocês também. E aí nós vamos então agora para a última parte do vídeo, beleza? Que é justamente as 4 histórias essenciais. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, volta muito com o que eu estava falando lá no início. Né? São histórias que você deve, quer dizer, você pode e deve, inclusive, contar constantemente para sua audiência, até para eles conhecerem melhor você. Quem que é você como um expert ou quem que é você como uma pessoa que tem conhecimento a passar sobre determinado assunto, né? E aí o que acontece? A história de origem. Isso aqui é um ponto muito importante, porque é onde as pessoas realmente conhecem por que você está fazendo o que você faz e o que te fez começar nesse caminho, né? De onde surgiu você? E esse seu conhecimento vasto sobre determinada área começou por onde? Igual o meu exemplo sobre marketing digital. Aquela que eu contei há um pouco atrás no vídeo foi a minha história de origem em relação ao marketing digital, o que eu trabalho hoje, entendeu? E isso aqui é a história do veículo do framework, né? O veículo é realmente, tipo, como você aprendeu o que você aprendeu, ou como você ganhou o que você aprendeu hoje, né? É justamente, como que eu aprendi isso daqui?
majoritariamente com vídeos no YouTube, cursos, livros e tudo mais, né? Mas principalmente quem me deu a epifania inicial foi, igual eu estava falando, Thiago Nigro e Gabi Cervantes, né? Que me iniciaram nesse mercado realmente. Ah, e aí, naturalmente, o que eu sei hoje de coprodução, que é a área que eu principalmente trabalho, foi aí fruto de muito conhecimento e networking com assim, grandes nomes do mercado aí hoje em dia. Beleza? Principalmente o Gabriel Gouveia, que é um grande amigo meu, trabalho com ele hoje, inclusive, ele é o dono da produtora Rocket, né, que é a agência de lançamentos e coprodução que nós trabalhamos, que eu trabalho com ele, né? E é um cara que me deu assim muitos insights extremamente valiosos sobre coprodução, lançamentos e principalmente empreendedorismo, marketing e visão a longo prazo, né? Que é uma coisa que você vê que muitas vezes falta nos empreendedores os empreendedores digitais que você vê hoje em dia e que são por sua vez muito imediatistas e não tem visão a longo prazo, LTV e tudo mais, beleza? Bom, histórias de crenças internas e crenças externas, né? Crenças internas, pessoal, muitas vezes é uma coisa que, por exemplo, quais são as crenças internas que você, como expert, teve lá no seu início, que provavelmente a sua audiência tem hoje em dia? Então, por exemplo, crenças internas sobre o marketing digital. E crenças internas é diferente. A crença interna, por exemplo, o que eu sinto a respeito de mim mesmo que pode me impedir de chegar nesse objetivo? Por exemplo, sobre marketing digital. Eu acho que eu sou muito burro para poder aprender isso aí. Eu acho que eu sou muito burro para conseguir. Acho que eu não sou habilidoso o suficiente para conseguir criar um negócio igual esse. Eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que eu não sou, sei lá, comprometido o suficiente. Acho que eu não sou responsável. Tudo isso são crenças internas que as pessoas podem ter, beleza? E que você pode ter tido no início também, mas que você, através de alguma coisa, você quebrou esse, essa crença sua interna e você, né, conseguiu se libertar disso e melhorar ainda mais na sua jornada, né? E crenças internas são fatores externos que te afetam, né? Então, por exemplo, sei lá, eu acho que como a política vai ser muito incerta nos próximos anos do Brasil, eu não vou fazer nada, vou ficar só em casa esperando, deitado no sofá assistindo filme, entendeu? Isso aí pode ser uma crença interna. Ou, né, naturalmente é uma desculpa esfarrapada de desistência, né, mas tem pessoas que têm crenças externas aí muito fortes, né? Então, crença externa, acho que, tipo, eu não tenho conteúdos valiosos suficientes aqui no Brasil para poder aprender, então vou ficar, eu não sei como é que eu vou prosseguir, entendeu? Ou então, sei lá, mas é culpa de fulano. Ou então, enfim, tem várias crenças externas que essas pessoas podem ter, né? Sei lá, culpar a política, culpar a genética, culpar musculação, por exemplo. O pessoal geralmente culpa a genética. Não tem genética para isso, vai fazer. Tá, foda-se. Não tenho dinheiro. Bicho, você pode fazer assim, assim, assado. Entendeu? Tem várias crenças externas que podem prejudicar a pessoa, né? Acreditar na sua mensagem, você tem que quebrar essas crenças, né? Que são justamente esse último tópico aí, né? Reescrevendo histórias passadas. Como você, como expert, vai reescrever as histórias passadas da sua audiência, né? E você vai ajudar elas a passar aí pelas dificuldades que elas tiveram, né? Então, bom, pessoal, hoje a parte 2 foi isso. Acabou que hoje consegui fazer até um vídeo um pouco menor, né, do que da primeira parte. E ainda tô nesse início aí do YouTube, né, pessoal? Tô tentando dar uma melhorada na qualidade dos conteúdos para vocês aí, para poder ficar bem agradável de ver os conteúdos, né, e não ficar uma coisa muito chata e repetitiva. Hoje mesmo até coloquei uma roupa melhor aí para fazer esse vídeo para vocês. Quero realmente passar quem eu sou aqui nesse canal, né? Eu gosto de me vestir assim, gosto de me apresentar realmente bem informal e tudo mais. Hoje faltou só a gravata aí que eu tô aprendendo como é que coloca ainda. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Naturalmente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários. Qualquer sugestão, melhora, até crítica, pode fazer à vontade. Assim, por favor, crítica construtiva, né? Não destrutiva. E bom, pessoal, no mais é isso. Eu vou estar colocando aí algumas coisas na descrição também para vocês poderem estar, né, vendo mais a fundo, né, sobre as histórias do herói, as duas versões lá e os frameworks, né, que a gente estava falando ali um pouco. Eu não pude passar tudo aqui para vocês, senão ia ficar muito grande o vídeo, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Forte abraço e até o próximo, na parte 3 e na parte 4. Beleza? Falou, um abraço.